achou que o Ciro Gomes é um bom candidato e seria um bom presidente e que a gente deveria votar nele? Achamos errados, otários. Pois é, como está aí no título do vídeo, esse é um apelo que eu faço a todos os esquerdistas e mesmo aos direitistas, né? Não vote em Ciro Gomes, não vote. Eu vou deixar aí na barra de descrições um vídeo que demonstra que o Ciro é um cara que você não pode confiar, comprou um discurso da direita, da forma mais radical, o tipo de discurso mais mentiroso e canalha possível e caluniador, e eu vou mostrar. O vídeo está aí na barra de descrições em que ele afirma que tem tentação em fechar agências reguladoras. O que mostra que ele é um cara, três coisas: canalha, burro, porque você não tem como fechar as agências reguladoras, e que ele é um cara totalmente despreparado e que não entende nada de administração pública, né? Então vamos lá. Antes de o pessoal começar a falar ad hominem e falar que eu tô com medo de perder o meu emprego, eu não tenho o menor motivo para ter esse medo, porque primeiro eu sei que não tem como fechar agências reguladoras. Elas foram criadas pela Constituição Federal, a Anatel e a Agência Nacional do Petróleo também. As atribuições das agências reguladoras são próprias de Estado, então não tem como você fechar uma agência reguladora. Se você tivesse que fechar, você teria que colocar outra coisa no lugar igual. Os servidores seriam remanejados caso essa coisa impossível de se acabar com a agência reguladora acontecesse, né? Já é impossível. O servidor não vai ser mandado embora, né? Quando a Anatel foi criada, a Telebrás foi extinta na época para dar o lugar à Anatel. Os servidores do antigo órgão foram remanejados ou a maioria, né, incorporados à própria Anatel. Então não tenho nenhum motivo. Então, se começarem esse papo de ad hominem aí, falar que eu estou fazendo esse vídeo por causa de medo, eu não tenho medo nenhum. Eu defendo a Anatel porque ela é importante. A agência é importante, assim como a Anvisa, assim como a Agência Nacional de Águas, do Petróleo, de Energia Elétrica e assim por diante. São 10 agências reguladoras aí, todas atuando em setores que têm uma atividade econômica explorada pela iniciativa privada, mas que por ter questões estratégicas e questões de interesse público muito coletivos e tal, precisa ser regulado em vários aspectos e tal. No caso da Anatel, ela faz outorga, as certificações das linhas, ela faz as obrigações de interligação, de universalização, de qualidade de sinal, a questão do consumidor. A Anatel tem vários canais de comunicação direto com os consumidores do serviço de telecom. E vamos partir então agora para o que o Ciro falou. Tem essa reportagem aqui da Folha de São Paulo, né? Qualquer uma dessas reportagens aí que você coloca Ciro, agências reguladoras, vai falar mais ou menos a mesma coisa, porque foi no evento em que ele fez uma entrevista lá para a plateia de uma organização lá que reúne representantes da indústria de base do Brasil, né? A ABDIP, se eu não me engano. Isso aconteceu ontem, dia 20 de agosto de 2018. Né? E aqui a reportagem fala: ao comentar que as agências reguladoras se tornaram antro de ladroeira, de corrupção e que estão emparelhadas politicamente, o candidato Ciro Gomes, PDT, disse sua tentação de fechá-las.
Primeiro, calúnia mentirosa. O Ciro é um canalha mentiroso. Da onde é que ele está tirando que as agências reguladoras se tornaram antro de ladroagens? Eu não posso falar muito por outras agências reguladoras, mas pela Anatel, que eu trabalho e faço parte dela, posso falar. Não existe nenhuma comprovação de corrupção na Anatel. Repetindo, não existe nenhuma comprovação de corrupção da Anatel. O Ciro Gomes citou que a Anatel virou uma baderna. Baderna é o teu rabo, Ciro Gomes. De onde você está tirando isso? Você está maluco, é? De falar essa merda? O único caso que vocês podem encontrar aí de suposta corrupção da Anatel são, buscando aí no Google, né? Muitos vão buscar aí para confrontar informação. Deve fazer isso mesmo. Mas veja aí, são casos aí que o Ministério Público está investigando um suposto esquema de favorecimento da Anatel àquela ou outra empresa. Mas isso é normal, nada foi comprovado, a Anatel não favoreceu ninguém, né? Até que se prove o contrário, né? Mas não provou nada. E esse tipo de investigação acontece. Empresas entram com ação de impugnação de algum ato da Anatel, alegando que são prejudicadas e tal. É um jogo empresarial, entre empresas, entre os grandes. Não tem nada a ver com o povão, elas não estão preocupadas com o povão, elas estão preocupadas em ver o seu negócio crescer. As empresas de telecomunicação veem o seu negócio crescer em detrimento da outra empresa. Então é uma briga de gigantes. Tem nada a ver com o povo, tem nada a ver com corrupção e nada é provado e só jogo de cena. Agora essa coisa aqui de emparelhadas politicamente, Ciro Gomes é retardado mental, né? A lei das agências reguladoras determina que os conselheiros, diretores, a Anatel é uma autarquia em regime especial, então ela tem 5 conselheiros, um é escolhido para ser o conselheiro presidente, assim como em outras agências reguladoras. Isso acontece a mesma coisa. Possui mandato físico, possui mandato fixo, 5 anos, e não podem ser reconduzidos. Todo ano sai um e é nomeado outro pelo presidente da República e sempre há uma aprovação do Legislativo, que no caso é o Senado que faz essas aprovações de nomeações de presidente da República. Então, segue todo o processo legislativo. E eu falo com certeza absoluta, no caso da Anatel, todos os conselheiros, que não só os que estão no cargo hoje, mas que entraram no cargo desde que ela foi criada em 97, todos são qualificadíssimos tecnicamente para exercer a função, estão lá porque merecem. Não é politicagem, não é. Não sei de onde é que o Ciro Gomes tirou isso. E eu posso até ver se eu deixo aí embaixo um link em que a Anatel coloca, do próprio site da Anatel, em que ela faz um currículo aí, entre aspas, dos seus conselheiros e mostra a qualificação deles. Fala por que eles foram escolhidos, né? Vou deixar também aí, aproveitar e deixar um curso do Saber Direito, dado pelo ex-conselheiro da Anatel, Marcelo Bechara, sobre direito das telecomunicações, e ele demonstra, é um curso, 5 aulas aí de 40 minutos, né? Um curso até completo, mas não tão aprofundado, mas ele demonstra ter um conhecimento muito bom e uma didática muito boa para ensinar sobre a questão de direito das telecoms. E eu aproveito que eu não vou falar nesse vídeo aqui muito aprofundar sobre a questão da importância da Anatel, né? E por que ela não poderia acabar ou fechar, o Ciro Gomes é um retardado mental, mas as funções de Estado, né? Toda a coisa você pode ver aí nesse curso que o Marcelo Bechara, ex-conselheiro
da Anatel, né? Presta aí, dá aí. E essa coisa de sair um conselheiro a cada ano, ao invés de sair todos juntos, para não haver perda de patrimônio intelectual de uma só vez ali na agência também, exatamente para combater essa questão da politicagem, porque se 5 anos, aí sai um, entra outro, nomeado pelo presidente que passou a assumir, mas você tem outros que foram de governos anteriores e tal, então não tem essa coisa de politicagem e tal. Ciro Gomes, mais uma vez, mentiroso, tira essa merda que ele falou da bunda, ele não tem nenhuma base para falar disso. Desfocou aqui? Ok. Mas vamos lá. Aí ele fala bem assim: não sei se vou fechar, vou convocar. Olha só quem ele vai convocar para decidir se ele fecha ou não a agência reguladora. Empresariado brasileiro para a gente discutir. As empresas que são reguladas, fiscalizadas e muitas vezes punidas pelas agências reguladoras. Ele vai discutir com essas empresas. E, logicamente, que ele vai discutir com grandes empresas, porque não tem como ele ficar trazendo aí o Joãozinho da padaria da esquina e todos os Joãozinhos da padaria de todas as esquinas para discutir numa mesa presidencial. Né? Ele vai pegar grandes corporações. E é lógico que as grandes corporações no Brasil não querem nem respeitar legislação ambiental básica, né? Não respeitam nem o meio ambiente, não respeitam nem a água que eles tomam banho e que eles bebem, né? Para eles podem jogar cocô na água que eles bebem, né? Que eles estão nem aí, eles podem comprar água de fora, sei lá da onde, porque eles são ricos. Aí o Ciro Gomes vai discutir com eles, né? Se vai fechar as agências reguladoras ou se vai ampliar, reduzir o alcance da fiscalização e da regulação das agências reguladoras. Porque, segundo o Ciro, ele falou que há uma invasão normativa, que as agências reguladoras fazem coisas que não são atribuição delas, o que é um canalha mentiroso, cara. Um canalha mentiroso. A Anatel não faz invasão normativa nenhuma. Aliás, a Anatel, ela regula pouco. Ela regula pouco em relação a outros países. Primeiro, essa estrutura de agência reguladora, regulando o setor de telecomunicações, acontece no mundo inteiro. Isso se o Estado não presta um serviço de telecomunicações diretamente. Ou seja, você tem duas situações. Ou o serviço de telecomunicações é totalmente estatal, prestado por uma empresa estatal, diretamente, ou esse setor é privatizado, há uma liberação do espectro de radiofrequência, que é limitado, então logo não cabe 5 mil empresas, igual aquele retardado lá do Ideias Radicais falou, né? Não cabe. Então esse cara tem que tomar no cu e depois estudar antes de falar merda, que ele não sabe. Né? Quem está falando aqui é um cara que trabalha com isso, né? Então, então, quando o setor é privatizado, sempre há órgão regulador. E o órgão regulador, no caso das telecomunicações, ele não só regulamenta, cria um marco regulatório, que o Brasil só copia parte dos marcos regulatórios desses países ditos liberais, aí que não são liberais, porque eles têm muito mais regras do que o Brasil, o Estado intervém muito mais, e o Brasil só copia parte desse marco regulatório, aplica aqui. E muita parte é desregulamentada. Um tipo de regra que poderia acontecer, que a Anatel não faz, é assim: caso uma empresa de telecomunicações não cumpra alguma obrigação ou de interligação com as outras empresas, ou de universalização de serviço, cobertura de sinal, qualidade de sinal, ou relacionamento com seus consumidores, ou prática abusiva de mercado, infringindo regras de competição, a Anatel deveria proibir durante um tempo que essa empresa exercesse atividade de publicidade, de propaganda e tal, né? Além de punir, né, com a multa, impedir que ela venda novas linhas, não cortar as linhas que já existem, né, para não prejudicar a base de clientes que ela possui, não tem nada a ver com as falhas da empresa, mas impedir que ela, além de impedir que ela
venda novas linhas durante um tempo, também impedir a propaganda, porque essas empresas elas gastam muito mais com propaganda do que com infraestrutura. É por isso que o serviço muitas vezes é tão ruim, principalmente para quem paga um valor menor, né? Porque tem isso aqui também no Brasil. Para quem paga um pacote de dados pequeno, além de você ter um serviço com poucos dados, você tem muito pior qualidade do que quem paga um pacote maior. Eu passei a pagar um pacote maior aqui para Net Claro, né, Combo Multi, e acabou, né, essa coisa de falta de cobertura de sinal para mim, né? Coisa que era frequente quando eu pagava bem mais barato, né? Por que será? Por que a empresa faz isso? Por que a empresa dá cobertura de sinal melhor para quem paga mais? Se o sinal é o mesmo, deveria ser igual para todos, né? É lógico que porque ela está infringindo normas aí e a Anatel não está atuando de forma mais enérgica, né? A Anatel realmente tem falhas, mas é o que eu falo. Se a Anatel possui falhas, corrupção, o que é mentira, porque não há nada comprovado por enquanto, e emparelhamento político, cadê aquele discurso do Ciro de falar que quando uma vaca está infestada por carrapatos, você deve tratar os carrapatos e não dar um tiro na vaca ou vender a vaca, que é a única vaca que você tem, que dá leite para a sua família? Cadê? Por que para estatais como Petrobras, Vale do Rio Doce, enfim, essa regra vale? E são empresas e órgãos públicos, entidades públicas, muito mais fácil de você privatizar, porque elas já atuam explorando a atividade econômica. Mas órgãos e entidades que exercem poder próprios de Estado, que não pode ser transferido à iniciativa privada, que é o caso das agências reguladoras, atribuições essas estão na Constituição, própria de Estado, é um órgão estatal, entidade estatal que tem que fazer. Poder de política administrativa, fiscalizar a empresa, criar marco regulatório, fazer outorgas, certificações, né? Impor obrigações, abrir processo de apuração de descumprimento de obrigações, são os PADOS, né? Então o Ciro Gomes acha que não, aí você dá um tiro na vaca aí porque ela está infestada de carrapatos, né? É um canalha que não dá para confiar, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para ser dita. Ele cita a Anatel. Então acho que é só isso. Então o link vai estar aí do Ciro cagando pela boca e sendo um canalha, um caluniador. Não vote no Ciro, tudo bem? Não tenho medo de perder meu emprego, até porque ele não iria conseguir acabar com a agência reguladora. Ele teria que ter... primeiro que se acabar, eu não perderia meu emprego, seria remanejado para outro órgão, sem perda de salário nem nada. Eu faço esse vídeo por causa da importância da agência reguladora, né? Mas eu não iria conseguir porque ele ia infringir a Constituição, teria que colocar alguma coisa no lugar se fosse acabar com a agência reguladora e tal, enfim. Mas ele não iria conseguir fazer nada disso, nada disso. E essa merda de falar com o empresariado brasileiro para decidir sobre rumos que a agência reguladora deve tomar ou não, isso aí que é corrupção. O Ciro está propondo um esquema de corrupção, porque você falar, por exemplo, eu vou juntar aqui com indústria alimentícia e com redes de restaurante e lanchonete, as maiores do Brasil, para eles decidirem os rumos de como a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, irá atuar na fiscalização deles mesmos. Então ele vai falar, acaba com essa Anvisa aí, deixa a gente pôr cocô no sanduíche e dá para as pessoas e tá nem aí, né? É surreal, cara, é surreal. Não vote no Ciro, cara, não vote. E por último, mas eu vou votar no Ciro, vou votar no Bolsonaro, vou votar no Alckmin, então? Não, retardado mental. O Bolsonaro e o Alckmin são piores, eles são piores.
Porque além de não quererem mais a legislação trabalhista básica e capenga, que dá os poucos direitos que os trabalhadores já têm hoje, não é meu caso, porque eu não sou seletista, eu sou estatutário, porque eu sou servidor público federal, então, mas eles querem acabar com a estabilidade do servidor, coisa que eles não devem conseguir, porque já tentaram fazer e tal, e passou batido. E querem acabar com regras ambientais e tal. Esses próprios também querem sucatear e reduzir o alcance das agências reguladoras, o que é uma coisa absurda para o Brasil. O Brasil possui marcos regulatórios de fiscalização nesses setores que as agências reguladoras atuam muito capengas, é muito pouco o alcance da regulamentação do Brasil. Se você comparar principalmente com países desenvolvidos, dos quais o Brasil copiou esse modelo de agências reguladoras, né? Estados Unidos, Europa em geral, né? Japão, Austrália, enfim, Ásia, e quem fica falando que o Brasil tem muita regulação é imbecil, que é um retardado alienado, né? Não conhece outros países, né? Assim como quem fala que o brasileiro paga muito imposto e tal, o pobre paga muito imposto, só que a quantidade de impostos per capita paga no Brasil é baixa, porque é um sistema tributário sustentado por pobres, né? Se você pegar quantidade de imposto per capita em países envolvidos é grande, o Brasil está lá embaixo. É só você pesquisar na internet. Então são coisas de senso comum que são ditas, a Globo não combate isso, a Globo a mídia em geral no Brasil, mas principalmente a Globo, que detém mais de 80% da mídia no Brasil, a mídia de massa, né, não trabalha para esclarecer o povo e deixa esse discurso de senso comum rolando solto, aí, às vezes até alimenta esse discurso de senso comum, e a Globo quer ser a baluarte, né, do fact-checking, né, com essa merda que eles falam de fato ou fake, né, a Globo é a emissora mais mentirosa e a mais espalhadora de fake do Brasil e talvez da América Latina inteira, né, não sei se do mundo, mas com certeza da América Latina, sim. E não trabalha nem um pouco para esclarecer a população quanto, por exemplo, esse tipo de baboseira que o Ciro fala. Então não vote no Ciro, não vote no Ciro, não vote no Ciro. #PayDaySair.